Vamos começar então para você. Se apresenta para mim, me fala seu nome completo, sua idade, quanto tempo você tem de formada, como você chegou na engenharia, o que que você já fez da engenharia. Se apresente para eu te entender um pouco melhor. Se você já tem escritório, por favor. Eu ainda não vi sua ficha, tá? Então pode falar tudo. Tá bom, então. Bom, meu nome é Wismarina Caldas, eu tenho 30 anos e, assim, eu fiz engenharia porque na realidade, foi mais, assim, por um empurrãozinho do meu pai, entendeu? Eu, na verdade, quando eu fiz o vestibular, eu fui me inscrever para design de interiores. Aí o meu pai, sempre me dando uns conselhos a mais, falou para mim entrar na engenharia civil. Eu comecei a fazer as primeiras aulas e acabei gostando pra caramba, né? E aí eu me formei na Universidade Cruzeiro do Sul, já há um ano e meio, só que trabalhar mesmo, eu ainda não trabalhei na área. O que acontece? Eu estava com parceria com outro rapaz também, que é engenheiro civil, e assim, eu estava colaborando com ele, eu estava indo em algumas obras com ele, tudo para poder estar aprendendo, para poder saber, sentir o campo, ver como que estavam as coisas, entendeu? Porque assim, quando a gente sai da faculdade, realmente, a gente sai muito cru e sai sem, assim, conhecimento algum, entendeu? E aí eu estava realmente, estava não, ainda estou ainda com muito, assim, um medo, que é o normal mesmo, né? Quando a gente entra, assim, numa profissão nova, porque eu trabalhava em comércio, e agora eu estou empreendendo, querendo andar com as minhas próprias pernas, né? Eu estava com esse parceiro e a gente estava captando clientes, ele ia em algumas obras, eu visitava obras com ele e tudo mais, entendeu? Só que aí eu falei assim, já estou há um ano nessa rotina, então vou melhorar. Foi então que eu comecei a ver uns vídeos seus na internet e tudo, e aí você me assim, encorajou, falando que também no início você também tinha assim, um certo receio e tudo, então eu falei assim, eu acredito que todo mundo realmente passa por isso. Então, assim, se nós não desapegarmos do medo, não vamos ter como evoluir nunca, né? Então, eu peguei e falei assim, vou me inscrever nesse curso da Leila e seja o que Deus quiser, vamos para frente, né? E aí eu já tinha, assim, eu vejo bastante vídeos no YouTube, eu tento me informar bastante, né, sobre a profissão. E eu estava, na verdade, num restaurante, no balcão com alguns amigos meus conversando, né, sobre, agora aqui em São Paulo, abriu a lei da anistia de 2020, sobre regularizações de imóveis, né. Então, aí eu estava falando, a gente conversando com alguns amigos sobre realmente esse nicho de trabalho, porque lá na Zona Leste tem uma quantidade enorme de imóveis que são irregulares, entendeu? Então, a gente estava fazendo mais uma pesquisa de campo para ver se dava mesmo, se a gente conseguiria prospectar mais clientes ali. E justamente no balcão tinha um senhor, né, o senhor Natal, ele foi e ouviu nossa conversa e perguntou e falou que ele realmente estava numa situação que ele estava precisando regularizar o imóvel dos pais dele para poder fazer até um inventário. Os pais já são já de bastante idade, então ele já queria já começar a aproveitar essa anistia para poder fazer essa regularização e já deixar tudo ok para fazer o inventário, né? Aí eu falei assim, se o senhor me der essa oportunidade, sim, a gente vamos entrar nessa. Eu tenho uma parceira também, agora a Joyce, ela também é engenheira civil, ela já trabalha, já está trabalhando há uns 2 anos na área, e aí nós nos juntamos para poder atender esse cliente, né? Aí eu falei assim, bom, esse serviço eu nunca fiz, mas para a gente pegar uma experiência, sempre tem que ter o primeiro, né? Com Aí certeza. eu vi que você já estava lá e falou que ia pegar a gente pelas mãos e ia ensinar. Aí foi onde eu criei mais coragem e falei, vamos que vai dar certo, né? Vai, vai dar Ó, certo. eu abri o meu pai me cedeu um espaço, eu abri um escritório lá mesmo na região. E aí a gente está na fase assim de montar tudo, fazer o logo, para poder estar fazendo as divulgações, né? Para o serviço, para a gente poder abrir. Eu acredito que até o final do mês que vem vai estar tudo certinho, ok, para a gente já estar com as portas abertas trabalhando. Assiste o curso completo, depois você faz isso. Sim, eu Porque já estava vendo a parte lá de escritório, portas abertas. tem a gestão de negócios é muito importante você ter um bom planejamento. Antes de gastar qualquer R$ 1, vai assistir o curso completo, tá? E essa parceria que você tem com a Joyce não é do nosso grupo. A Joyce é uma amiga. Não, ela é uma amiga engenheira. Essa parceria, ela veio por quê? O que que a Joyce vai fazer e o que que você vai fazer?
Então, ela vai ficar mais com a parte de projetos. Ela gosta muito dessa parte de fazer projetos, layouts, visitas técnicas também. E eu prefiro mais essa parte burocrática mesmo, entendeu? A parte para ficar mesmo no escritório. Porque, assim, é a parte da profissão mesmo, que for visitar a obra, lá, assim, eu não adaptei muito, eu não gostei muito, para falar a verdade. Eu prefiro mais esse nicho, ficar no escritório, fazer as reuniões, captar cliente, essa parte mais burocrática mesmo, das legislações, eu acredito que, para mim, eu teria um pouco mais de facilidade. Tá. No momento, Aí, hoje você ainda não mexe em software. Você não tem domínio para fazer o próprio projeto sozinha. não. Tá. Legal, você tem uma parceira para isso te dá um gasto, dá uma motivação, é muito importante. No curso eu vou te ensinar a fazer esse projeto, então esse primeiro você vai fazer com a sua parceira. Pode ser que para os próximos você já consiga fazer sozinha ou não. Pode ser que você vire para mim e fale assim, não, Leila, realmente eu não gosto, prefiro ter a minha parceira ou os parceiros fazendo o projeto e continuar aqui com o cliente. Mas pode ser que você se desenvolva, eu vou falar por experiência própria. Eu acredito que você vai gostar de fazer esses projetos burocráticos, porque são projetos de ganho rápido. São projetos, quando você começa a dominar o software, eu faço um projeto de regularização, que é o que você vai fazer, em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, eu tenho tempo para ir para academia, eu tenho tempo para arrumar meu cabelo, eu tenho tempo para descansar depois do almoço, eu tenho tempo para visitar minha mãe. Eu consigo ter uma vida saudável, trabalhando 6 horas por dia, em 2 dias eu faço o projeto, e se eu quiser fazer em 10, 8 dias, eu consigo fazer em 1 dia. Então, vamos supor que apareceu um cliente desesperado, precisa da documentação, eu consigo fazer em 1 dia. Mas por quê? Eu tenho 10 anos de domínio no software. Você vai começar a fazer, você vai fazer em 15 dias. Depois você vai começar a fazer, você vai fazer em 10. Depois você vai fazer em 5. Daqui a pouco você está em 1 dia fazendo. Então, tem um processo a ser seguido de aprendizado, que é normal, né? Obviamente que é normal. Você não precisa levar 10 anos para aprender. Você pode pegar em 1 semana, você já ganha prática para fazer em 15, 10 dias. E aí você vai falar assim, não gostei. Não gostei, eu sei fazer, eu sei ensinar meu estagiário, eu sei ensinar meu funcionário quando eu precisar ter, eu sei ensinar meu projetista quando eu tiver um, eu sei fazer, mas eu não gosto. Aí, beleza, tá bom? Então, é um processo que, por experiência própria, como você faz rápido, acaba que o retorno financeiro vem rápido. Diferente de um projeto mais elaborado, como, por exemplo, um projeto de concreto armado, um projeto de steel frame, um projeto de estrutura metálica, que demanda mais tempo de leitura de legislação, de interpretação. Então, pode ser que um projeto desse, você fale, realmente não me sinto confortável e não quero fazer. O de prefeitura, não. Prefeitura são linhas que você precisa colocar no projeto de acordo com a legislação. Se você fizer alguma coisa errada, a prefeitura manda você arrumar. Se você fizer tudo certo, passa e foi aprovado. Então, não tem erro. O erro seria você não fazer uma vistoria preventiva do imóvel, né? Verificar se ele está com a drenagem ok, hidráulica, elétrica, a estrutura, ver se não tem fissura, se as calhas estão de acordo, se não tem nenhum tipo de água de chuva, quando ela fica perante ali a fundação, ela pode prejudicar a estrutura. Então, tem que tomar cuidado com a drenagem, isso é um ponto muito importante, porque a casa tem 5, 10 anos, as pessoas esquecem de desentupir calha ou de fazer manutenção na calha e a água de chuva começa a cair no pé da casa e aquilo causa trinca, causa fissura, pode prejudicar a estrutura. E aí você fez um projeto e você assinou a responsabilidade técnica de um projeto que pode ser que esteja não condenado, mas de uma forma já prejudicial e é o seu nome que está lá. Então, se você tem as prevenções que você vai fazer a olho nu ali, já vai diagnosticar se dá ou não dá para você assinar, você concorda comigo que é uma responsabilidade baixa? Deu para assinar, tá ok. Sim. Tá com a parte elétrica ok, os disjuntores, na caixinha de energia na rua, a caixinha de saída de esgoto, se tiver fossa, como é que a fossa tá, se eles têm controle de limpeza da fossa, se tem cisterna. Então, você faz uma perícia ali preventiva antes de começar a fazer a regularização e tá tudo ok. Inclusive, acho que esse é um dos passos que você tá na dúvida, né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, sim. Tá, então a gente já chega lá. Eu só quero perguntar mais uma coisa para você aqui, usando a sua disponibilidade.
Nesse pequeno período aí, não deu nem uma semana que você começou o treinamento, eu quero que você conte para mim como era você antes, o que você sentia antes, o que você sentiu durante o período que você estava assistindo essas primeiras aulas e como você está agora falando comigo ao dia 22, ok? Então, conta para mim o que você sentia, como você chegou até mim, como você estava se sentindo quando você chegou até mim. Bom, eu estava, na verdade, assim, muito ansiosa. Eu estava, assim, angustiada, na verdade, porque, assim, eu falei assim, olha, eu estava lendo as reportagens falando assim, a engenharia vai crescer de 20% a 38%. Eu falei, caramba, e eu tenho que estar preparada, eu tenho que escolher um nicho e tenho que estar preparada para poder estar nesse mercado também, né? Então, aí eu comecei a pesquisar sobre, pesquisar, olhar os Instagrams dos outros engenheiros, olhar vários tipos de obras, pesquisar todos os nichos da engenharia. E aí eu achei o seu Instagram. Aí eu comecei a olhar, vi as suas postagens e tudo, e achei bem legal. Fui para o canal do YouTube, vi alguns vídeos e eu vi que a sua linguagem, a sua metodologia era uma metodologia de fácil entendimento para mim. Porque é uma metodologia muito fácil. Então, assim, você usa palavras muito fáceis, assim, então isso nos passa mais segurança. Eu me senti mais segura, mais tranquila, entendeu? Aí eu vi que você ia lançar o curso, eu fiz a inscrição. Eu falei assim, eu me preparei, eu falei assim, então todo o dinheiro que eu puder investir em mim mesma não será um gasto, será realmente um investimento. Então, porque você faz a graduação, só que depois da graduação você tem que ter um conhecimento contínuo, né? A gente sempre tem que estar buscando aprender mais e mais. E aí eu falei assim, eu vou fazer o curso porque eu vou me sentir mais segura. Na realidade, eu não queria nem pegar nenhum trabalho, porque eu primeiro queria fazer o curso, tudo direitinho, para mim me sentir mais segura. Só que, graças a Deus, surgiu essa oportunidade e eu vou aproveitar essa oportunidade porque aí eu vou aprender realmente na prática, porque teoria é uma coisa, mas a prática sempre é melhor. Faz você, o próprio erro também, nesses projetos, como você mesmo disse, na prefeitura, se eu fizer alguma coisa errada, eles vão me informar onde eu estou errada, e aí eu vou corrigindo. E com isso, eu vou aprendendo muito mais, pegando a experiência. Assim, eu acredito que nessa área eu vá me dar bem, entendeu? Agora, eu já sinto um pouco mais aliviada. Quando eu vi alguns vídeos já lá na pasta lá do curso, sabe, eu gostei bastante. Identifiquei, eu vi alguns vídeos, uns eu fui vendo 2, 3 vezes, para poder ficar mesmo gravado na mente, a parte da gente se divulgar, da gente realmente se sentir um engenheiro, entendeu? Se sentir uma certa confiança, porque também e realmente, se a gente não sentir uma confiança em nós mesmos, não confiarmos em nós mesmos, não vai para frente. Você pode ter todos os cursos, ter todas as ferramentas, mas se você também não tiver a confiança e não der o primeiro passo, não vai para frente mesmo, entendeu? E no vendo os seus vídeos, eu já senti um pouco mais de alívio. O que eu senti foi um alívio. E aí, depois, no primeiro, eu vi os seus vídeos em um dia, no outro dia eu consegui conversar com esse cliente, eu conversei mais tranquila. Antes, quando alguém vinha conversar comigo sobre algum tipo de serviço, eu ficava muito afobada, eu conversava porque queria não deixar aquela pessoa embora, eu queria fechar um contrato já no mesmo dia. E eu ficava muito nervosa, agitada, e as pessoas sentiam essa agitação, esse nervosismo meu, entendeu? Então, eu estava afastando as pessoas, os clientes. Aí depois eu comecei a ver que realmente tudo tem um tempo, a gente tem um processo de progresso e tem que ir com calma que realmente as coisas vai acontecer. Então aí eu já estava um pouco mais aliviada, eu conversei com ele, falei, eu já escutei bastante, deixei ele falar e realmente assim, falam Aprendeu as bastante. técnicas de venda, né? Isso, eu também estou vendo alguns vídeos de vendas, porque nós temos que aprender a vender também o nosso produto, né? Sim. E aí eu fui conversando com ele, dei o meu número de contato para ele, e no outro dia ele me retornou falando que queria fazer realmente o serviço. Estava precisando e que queria que eu realizasse o serviço. Parabéns. Hoje assim, eu estou com um nível de segurança, digamos que vai uns 15% a mais, mas que já é um grande número, porque eu estava muito amedrontada mesmo. Sim, sim. Você está em qual módulo do curso? Eu estou no módulo 7. Tá bom. Parabéns. Fico muito feliz por você se sentir, por você se permitir aceitar esse processo, por esse cliente que você já conseguiu. Vamos aos passo a passos aqui iniciais que você precisa.
para que você faça tudo com cautela. Primeira parte que eu preciso que você faça. Você ainda não chegou na parte de precificação, mas você já passou para ele um preço e ele já aceitou, certo? Sim. Tá. Primeira coisa que você vai fazer, contrato. Na plataforma eu disponibilizo para você modelinho de contrato para regularização de imóvel. O ideal é que você consulte um advogado para que ele te oriente quais são as alterações necessárias diante desse modelo que você precisa fazer para atender exatamente o seu cliente, o seu produto, tá? Sim. Fique tranquila com relação a isso, porque você não vai precisar contratar um advogado para cada serviço que aparecer. O seu advogado ou advogada, ele vai fazer para você, a partir do modelo que eu te proporciono, um contrato, um modelo de contrato para um tipo de serviço. Então, se é para regularização, você vai ter um contrato. Se é para aprovação, você vai ter outro contrato. Se é para projeto estrutural, você vai ter um contrato. E você vai mudar sempre o objeto. Então, você vai colocar lá o nome do cliente diferente, o endereço diferente. Por quê? Às vezes, as pessoas querem pegar contrato pronto na internet e economiza 150, 200, 500 reais, depende de cada cidade, aí tem um valor. E essa economia, se você diluir o valor do contrato, por exemplo, você pega um contrato e você faz 30 projetos com aquele mesmo contrato. Ele ficou tão barato, mas tão barato, que já se pagou. E aí as pessoas, elas acabam fazendo a busca por um contrato gratuito, por um contrato na internet, por um contrato da Leila, por um contrato da Marina, ou um contrato que serviu para alguém, e esse contrato pode não servir para mim, e na hora que eu preciso do respaldo judicial, ele não serve de nada. Então, é muito importante você ter essa consciência de olhar o contrato e falar assim, eu sou engenheira, embora eu tenha entendimento das leis da minha profissão, quem entende das leis que vai me proteger é o advogado. Então, não adianta a gente querer usar a interpretação de texto e usar as palavras portuguesas a nosso favor, sendo que eles têm a interpretação correta que eles estudaram para isso, tá? Então, é bem interessante você criar essa consciência desde já, primeiro passo, ter um contrato de prestação de serviço, isso faz com que você tenha credibilidade diante do cliente. O cliente vai ver que ele não está lidando com uma pessoa qualquer, é uma profissional séria, é uma profissional qualificada, com competência, e ele vai se sentir mais confortável. E também é uma segurança para você, certo? Sim. Segunda coisa que você precisa, recibo de pagamento. Não sei como você combinou com ele, se ele vai fazer pagamento por cartão de crédito, se ele vai te pagar à vista. O recibo de pagamento é muito importante. Também tem um modelinho de recibo de pagamento lá na plataforma, você pode baixar, utilizar o modelinho, converse com o seu advogado para ver se ele não quer acrescentar alguma coisa, se ele quer fazer alguma alteração de acordo com o seu produto, tá bom? Para que você entregue para o cliente o recibo e, hipótese alguma, o cliente vai falar que te pagou a mais ou que te pagou a menos, ou você vai perder o controle do que é que foi pago. É importantíssimo você ter contrato como recibo de pagamento. E aí, você vai fazer a sua prestação de serviço para essa pessoa. Bom, primeira coisa que você vai fazer, vai pegar a lei da anistia. Cada prefeitura trabalha de um jeito. Então, a anistia da Prefeitura de São Paulo não é igual à anistia da Prefeitura que eu trabalho, não é igual à anistia de uma prefeitura que você vai trabalhar do lado de São Paulo, de Santo André, São Bernardo. Cada prefeitura tem a sua legislação. Cada legislação, por mais que elas sejam muito parecidas, não são as mesmas e você precisa ter a cautela de ler cada uma delas. Então, começou o serviço. Você vai ler a anistia, você vai ler e entender tudo que você precisa fazer de acordo com essa legislação. Quais são as regras para que o seu cliente se encaixe? A construção dele pode, por exemplo, a construção dele não está obedecendo nenhuma lei, ele fez uma obra clandestina. Você já foi lá na construção? Sim, fui. Então, conta para mim como é que tá, por favor. Então, ele tem o projeto, inicialmente a casa tem um projeto, foi executado. Tá. Porém, a construção já tem, se eu não me engano, um pouco mais de 20 anos. Só que ele fez alterações. Ele acrescentou alguns cômodos a mais. Entendeu? Lá na parte do fundo, ele ampliou a casa. Primeira coisa que você vai verificar, matrícula atualizada. A matrícula atualizada, ela é um documento como se fosse a certidão de nascimento do terreno. Você vai pegar nessa matrícula, que ela é emitida pelo cartório de registro de imóvel.
Isso o cliente tem que te fornecer, tá? O proprietário vai ter que te fornecer a matrícula atualizada. Então, ele vai até o cartório e vai pedir uma matrícula atualizada. Essa matrícula vai vir com todos os dados do que é que consta nesse terreno. Então, como ele já tem um projeto, há grandes chances que ele já tenha averbado a construção menor na matrícula. E é isso que você precisa identificar. Se está lá escrito, um lote de 200 metros quadrados com uma construção de 80 metros quadrados. Se não tiver registrado na matrícula, é um processo. Se tiver registrado na matrícula, é outro processo. Então, primeira coisa que você precisa identificar, a situação atual. Pegar a matrícula atual e verificar se foi averbado. Por quê? Às vezes ele pode ter feito o projeto e não ter dado andamento no registro desse projeto. Ele só aprovou o projeto na prefeitura, o projeto está aprovado, você viu que está carimbado. Sim. Então, ele tem um alvará de construção, ponto. Mas isso não significa que ele averbou em cartório. E se ele não averbou em cartório, você vai ter que fazer da casa inteira. Se ele já tiver averbado em cartório, você entra com um processo de regularização da ampliação. Entendeu? Tá. Se já tiver averbada, eu entro com o processo de ampliação. Isso, você vai fazer uma regularização de uma ampliação. Se não tiver averbada, você vai precisar fazer uma regularização total. Só que você vai ter que entender com a prefeitura. Então, o próximo passo é você marcar uma visita técnica. Você vai pegar a matrícula atualizada, vai pegar o IPTU para você conseguir pegar a certidão negativa de débito e ver se não tem nenhuma dívida nesse terreno. Vai ler a lei da anistia e aí você vai marcar uma reunião, uma visita técnica na prefeitura com todos esses documentos em mãos e você vai pedir a orientação da pessoa que vai te atender, o engenheiro, o arquiteto, o responsável técnico que vai te atender. Você vai pegar a orientação, qual é o melhor caminho para você seguir, para que ele se torne menos burocrático e para que o seu cliente gaste menos dinheiro, tá? Por quê? Existe a situação 1, que eu acho que é a situação que vai ser, que se ele averbou, vamos partir do princípio que a situação 1 seja. Ele tem lá a construção, quantos metros tem aprovado? Você viu ou não viu? São 119. Tá, ele tem 119 metros quadrados que já foi aprovado o alvará de construção. Sim. A partir do princípio que ele fez a averbação e que conste em matrícula esses 119. Então, você vai dar a entrada no processo de anistia para regularizar somente o que ele ampliou. Então, você vai entrar e você vai desenhar todo o projeto, você vai colocar achurado lá um pedaço referente ao 119 já aprovado, o número da aprovação, e você vai colocar lá com uma outra cor, vai fazer a achura com uma outra cor dizendo a ampliar, o pedacinho que ele vai ampliar, ok? Sim. Esse é o processo simples. E aí você vai fazer a aprovação dessa ampliação. Feita a aprovação, eles vão emitir para você o alvará de construção. Com o alvará de construção em mãos, você vai solicitar o habite, vai fazer a documentação na Receita Federal para tirar a certidão negativa de débito com a Receita Federal. E aí, todo esse documento, você vai fazer a averbação em cartório. O processo normal, como se fosse uma construção a regularizar. Agora, se ele não averbou, você vai precisar verificar por quê. Se ele não averbou essa construção de 119 metros quadrados, ela pode ter caducado. E ela ter caducado tem N tipos de saídas. Pode ser que ele consiga registrar ela sem nenhum custo e vai pagar só a ampliação. Pode ser que ela tenha caducado ao ponto de sair do sistema e já não existe mais no sistema e precisa entrar com um processo novo, do que buscar fazer substituição do projeto. Dependendo do processo, do grau de desafio que tiver essa documentação, você entrar como substituição de processo vai ser mais rápido e menos burocrático para o seu cliente, menos sofrimento para o seu cliente, ele entrar como se fosse um projeto novo, do que tentar achar o que foi feito obsoleto. O que tá muito tempo atrás, né? Não chega nem a ser obsoleto. Assim, se torna obsoleto a partir do momento que já descaracterizou o projeto, né? Ele já ampliou. Então, existem diversos tipos de situações que cada prefeitura trabalha de uma forma. Por quê? A prefeitura trabalha junto com o cartório. Então, precisa que o cartório e a prefeitura tenham o mesmo entendimento. Isso é municipal, é federal, não é estadual. Então, a minha prefeitura tem uma forma de trabalhar diferente da sua, diferente de alguém de Belo Horizonte, diferente de alguém de Salvador. Então, cada prefeitura tem a sua forma de trabalhar. O processo é, marca a visita técnica. Com a visita técnica, a pessoa vai te orientar
Agora você já conhece os termos, então o que a pessoa dá para você que você tem que fazer, você já tem maior entendimento. Então você sabe que ou você vai entrar com substituição de projeto, ou a pessoa vai ter que achar o processo antigo de 20 anos atrás, averbar o 119 e depois entrar com o processo de ampliação, ou o caso simples é já estar averbado e você entrar com o processo de ampliação. Identificou qual é o passo a passo que você vai ter que fazer? Aí você vai começar, de fato, a desenhar. O ideal é que você vá para a prefeitura já com um croquis. Não precisa ser nessa visita técnica, tá? Não precisa ser um croquis no computador, não. Você pode levar relatórios fotográficos, tira foto, imprime a foto em casa mesmo, na sua impressora. Não precisa ser sofisticado, não. Imprime a fotografia, leva o projeto existente e você pode fazer à mão mesmo, em uma folha de sulfite, a ampliação em cima do existente para a pessoa que vai te atender entender o que é que está acontecendo, tá? Então, quanto maior a quantidade de informação você levar, melhor para que você não tenha que ficar voltando quando ela perguntar, mas isso e aquilo? Não, tá tudo aqui. Então, o desenho é esse, a fotografia é essa, a matrícula atualizada é essa, o IPTU é esse, a situação é essa, o que eu faço, qual que é o melhor caminho para que eu consiga regularizar esse imóvel sem ter tanto sofrimento para o meu cliente. Eu quero fazer o caminho mais fácil. E aí ela vai te mostrar qual é o caminho mais fácil. Pode ser que o caminho mais fácil não seja o caminho mais econômico. E você propõe para o cliente, olha, tem o caminho mais fácil e tem o caminho mais econômico. Mas o econômico dura mais tempo. Então, existem várias surpresas que vão acontecer no meio do caminho, mas você não vai se sentir perdida, porque você já tem conhecimento das palavras, os termos técnicos que vão ser utilizados. E você tendo conhecimento desses termos técnicos, você vai entender o que a pessoa quer que você faça. Beleza? Entendi, beleza. Tá bom. Feito isso, aí sim você vai começar a fazer o desenho. Como é que você vai fazer o desenho? Eu sugiro que você faça um levantamento topográfico, porque foi feita uma ampliação. Se no projeto antigo já tiver a topografia e você conseguir utilizar a topografia antiga, por exemplo, o projeto antigo está lá e tem os 4 pontos de desníveis do terreno. O terreno é um terreno quadrado, você tem os 4 pontos de desníveis desse terreno e tem um ponto, por exemplo, no meio do lote. E você Sim. que o seu cliente não tirou terra, não aterrou, não cortou o terreno está natural. Aí não há necessidade de você fazer uma topografia novamente. Agora, se o terreno tiver sido mexido, o desnível foi perdido, ou se o projeto antigo não tem a topografia, você não tem os níveis do terreno, ou se a construção que ele fez, a ampliação que ele fez, está fora de esquadro, você não vai conseguir achar quais são os pontos de ampliação ali para encaixar a ampliação. Você precisa fazer a topografia. Eu não gosto de fazer nenhum tipo de regularização sem a topografia, tá? Eu acho que não é uma economia saudável, não é uma economia viável para a questão da responsabilidade técnica. Mas a gente tem que ser sensato que pode ser que ele já exista uma topografia, que o terreno esteja no esquadro, você consegue identificar na trena e não há necessidade de você fazer a topografia. Beleza? Certo. Tá alguma coisa? Se não tiver nenhuma movimentação de terra, se ele não tiver feito, mexido no nível e a topografia já existir, não existe necessidade. Sim. Se, por exemplo, ele fez uma ampliação que é quadradinha, vem assim nivelada certinha, de acordo com a construção já existente. Você bateu a trena ali, deu 1,5 m de um lado, 1,5 m do outro. Você vai conseguir encaixar aquilo no desenho sem nenhum desafio? Ok. Se você percebeu que está fora de esquadro, tem alguma angulação ali, o desenho está meio num losango, vai lá e faz a topografia para que você não coloque nada errado no projeto, porque é a sua responsabilidade técnica, tá bom? Tudo bem. E aí, se precisar fazer a topografia, você já cobrou um valor do cliente. Se você precisar fazer a topografia, você avisa o cliente, olha, o seu projeto, de acordo com a situação atual, vai ser necessário fazer a topografia e a topografia é um serviço à parte do nosso contrato. Então, você não vai tirar do seu lucro para fazer essa topografia. Caso o cliente fala, não, eu não quero fazer topografia, você explica para ele, olha, de acordo com a legislação, eu preciso apresentar os pontos de desníveis do seu terreno, os pontos de desníveis, o plano altimétrico, de acordo com a rua, de acordo com os vizinhos, que sua lei pede para você apresentar, e não tem como você fazer o processo se ele não colaborar com a documentação.
Assim como também a matrícula atualizada, que você vai pedir para ele vai tirar e ele vai fazer o pagamento. Aqui em Campinas, é em média uns R$ 60. Já é um valor que você vai tirar do seu lucro. Então, não, esse valor é o cliente que tem que te fornecer. No contrato, você vai ver no modelinho que eu te forneço, que eu coloco que o fornecimento dos documentos e o pagamento de taxa fica por conta do cliente e tudo que a prefeitura pedir de documento, por exemplo, ele é casado, e aí a prefeitura pede para que ele apresente a certidão de casamento, ele vai pedir uma segunda via da certidão de casamento. É por conta dele. O tempo que vai demorar para ele pedir, o valor que ele vai investir para essa segunda via, isso não sai do seu contrato. O valor que você fechou do seu contrato é para a sua mão de obra na elaboração do projeto, na elaboração da documentação, idas e vindas no processo burocrático de prefeitura, beleza? Entendi, beleza. Tá, porque a gente não conversou a respeito de valores, mas, por exemplo, se você cobrou R$ 1.000 e a topografia te cobra R$ 500, você ficou sem lucro, né? Então, tem que ser sensato também com relação a você não pagar para trabalhar. Você tem que pelo menos sair no 0 a 0 nesse primeiro projeto, a experiência, você ainda não fez a aula de precificação, não chegou nesse, pelo menos um 0 a 0, mas eu tenho certeza que você vai lucrar aí, vai dar certo. Não, se Deus quiser, vou lucrar para poder animar, porque realmente o lucro já deixa a gente um pouco animada para investir também em outros projetos, né? E tá tudo bem, afinal a gente vive num país capitalista, num mundo capitalista, né? A gente precisa de dinheiro para comer, para viver, para dormir, até para pagar o lugar onde a gente dorme, a gente precisa de dinheiro, então é para tudo. Bom, continuando, você fez o levantamento, fazer o levantamento topográfico, fez o topográfico, não precisou fazer o topográfico, você vai lá e vai bater a trena e pegar a implantação. Relatório fotográfico sempre, tá? Independente se a prefeitura pede ou não, você vai fazer o relatório fotográfico porque é uma garantia sua. Se o imóvel está estável, parte elétrica, parte hidráulica, calha, a parte permeável, você tem o relatório. Eu faço vídeos e faço fotos. Puxou a trena, pegou ali o que está mais na ampliação, agora você vai fazer o desenho. Então, partiu o escritório, vai fazer a documentação, aí você vai fazer o projeto, vai fazer a responsabilidade técnica, memorial descritivo, tudo que tiver na relação de documentos que a prefeitura pede para você, que você vai identificar lá no código de obras, vai pegar o plano de obra, vai pegar o código de obras, no código de obras você vai ler lá, requerimento, matrícula atualizada, IPTU, projeto, a responsabilidade técnica pelo projeto, memorial descritivo, todos os documentos que ele precisar, agora você vai elaborar. Tem um módulo só disso, tá? Então, você vai assistir esse módulo, você vai entender como faz cada um desses documentos que eu tô te falando. Tem um módulo que eu te ensino a você a ler a matrícula para você entender onde estão os dados, porque tem matrícula que tem 5, 6 páginas. E não é tudo aquilo que você precisa saber. Então, tem um módulo que eu ensino para você onde estão as informações que você precisa saber para você se familiarizar com a matrícula, memorial descritivo, preenchimento de responsabilidade técnica, enfim, você vai fazer esse módulo. Aí, a partir desse módulo, você vai produzir a documentação e aí você vai dar entrada no processo de análise prévia, aprovação, aí vai emitir o seu alvará de construção, vai emitir o seu habite e você vai averbar em cartório. Então, é um processo longo, É uma aprendizagem, é uma bagagem? Mas você vai ver que é fácil. O que torna... Tem vários processos que não podem ser pulados, tem que ir etapa por etapa. Exato. É fácil. O desafio é entender qual é o nome de cada um dos documentos e quando você entende o nome de cada um dos documentos, você entender para que eles servem. Aí eu vou te ensinar a preencher, você vai aprender a preencher, eu vou te ensinar para que serve cada um deles, e aí você vai ver que chegou uma regularização, hoje é o inventário. Amanhã chega uma regularização que é para venda. Depois chega uma regularização que a pessoa comprou e quer fazer a divisão de lote. E para você vai ser tudo fácil, porque independente da situação, você sabe quais são os documentos que vão ser solicitados, você se sente tranquila, porque você sabe preencher esses documentos. Se por acaso precisar de um documento novo, você entende o porquê que esse documento existe e tudo vai ficando muito mais seguro. Por exemplo, de um projeto de ampliação para averbação e um outro, sei lá, para venda, existe muitas diferenças assim de documentos? Acrescenta vários outros documentos ou acrescenta um anexo ao outro? O que vai variar é de prefeitura para prefeitura.
Se a prefeitura pede X documentos, vamos supor aí, a prefeitura de São Paulo pede 8 documentos para fazer a regularização. Você vai Sim. apresentar sempre 8 documentos. Pode ser que a prefeitura ela te peça um documento a mais, porque, vamos supor, o seu cliente construiu na viela sanitária. E aí você vai ter que fazer um documento dizendo que a construção na viela não prejudica os vizinhos, que consegue utilizar ainda a viela, porque construir em cima da viela é proibido. Mas aí ele está na anistia. Aí a anistia tem uma brecha para pessoas que construíram em cima da viela. Mas você tem que garantir que os vizinhos não estão sendo prejudicados. Então pode ser que nesse caso específico você precise fazer um relatório fotográfico e uma documentação com a companhia de água e esgoto dizendo que não está prejudicando os vizinhos. Pode ser? Entende? Pode ser que tenham documentos diferentes, sim. Mas quando você entende a base, os documentos que vêm como excedentes, eles não vão ser um fantasma, não vão ser desafiantes. Não vão chegar a travar o processo, né? Não vai travar o processo. Olha só, seu cliente não tem matrícula, ele tem só o contrato de compra e venda, ou ele tem só a escritura, ele precisa ter a matrícula. Você vai lá e orienta o cliente que ele precisa fazer a matrícula. Você fez a responsabilidade técnica e tem um erro, você vai lá e retifica a responsabilidade técnica. Então, assim, você entendeu o que a pessoa precisa, você vai lá e faz. O desafio maior é entender a lei, entender o que significa cada um desses documentos e como fazer. Isso você tem no treinamento. Então, isso você sabe. Vamos partir do princípio que isso você já aprendeu a fazer, tá? Você vai assistir as aulas. Já tarde mesmo, né? Eu já baixei, já tem as cartilhinhas aqui, eu entrei no site da prefeitura, baixei, já comecei a ler. Também já estou dando uma olhadinha no Código de Obras, que é extenso, mas eu estou tentando ler página por página, que é para, nesse primeiro momento, vou anotar alguns certos tipos de dúvida que surgir, para mim poder estar aproveitando no treinamento e tirar todas essas dúvidas. Claro. 2 dicas para você. Ótimo, parabéns. É isso mesmo que eu ia falar para você fazer, então você já está bem mais adiantada. Orgulho de você. 2 coisas. Imprima o Código de Obras. Imprima ele e vá fazendo anotações, coloca post-it. Sim. Quando você precisar, imagina, os post-its estão aqui fora, você só vai abrir na página certa. O Código de Obras, assim como outros documentos que você vai precisar ter conhecimento, eles são gigantescos. São gigantescos. Só que o que você vai utilizar para fazer a sua obra é 1 ou 2 páginas. Então, no Código de Obras, ele fala para quem vai aterrar, para quem vai fazer prédio, para quem vai fazer prédio de até 5 pavimentos, para quem vai fazer prédio de até 20 pavimentos, para quem vai fazer comércio, para quem vai fazer escola, para quem vai fazer igreja, tem tudo, todos os tipos de ocupações existentes no mundo, no Brasil, pelo menos, vai ter lá. Sim. E aí você vai falar assim, bom, eu só quero saber como é que eu faço a documentação de uma regularização residencial de 120 metros, de 150, vamos colocar um valor total aí, 119 mais um pouquinho, de 150 metros quadrados. Então tá bom, tem aqui um pedacinho, talvez menos de uma folha. E é só aquilo que você vai precisar ler naquele momento, tá? Então é muito legal você ler ela agora, para você entender como que ela funciona, onde tá o que você vai precisar, mas não se preocupe não, que se você não ler ela inteira para esse primeiro projeto, já vai lá e foca na parte que você vai usar e com o tempo, com folga, você vai dando continuidade na sua leitura, tá bom? Tudo bem. Tá bom, então. É porque também tem por exemplo, uma dúvida, o Código de Obras. O que está lá no site da prefeitura, que é nós estamos no ano de 2020, lá a mais atual é 2016. Tá. O Código de Obra, ele muda todos os anos ou não? Não. O plano diretor, ele tem um prazo para ser alterado. Eu acho que são de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Vou falhar agora aqui que eu não lembro, mas não tem problema não. Depois eu vejo isso e eu mando lá no grupo. Mas ele tem um período de reformulação. Ele precisa passar por atualização, porque afinal a cidade cresce, a cidade tem a expansão, então ele tem que se atualizar periodicamente. Porém, o seu projeto você vai fazer agora em 2020. A legislação vigente é a de 2016. Você vai usar a de 2016. Acabou o seu processo, ou no meio do seu processo eles mudaram a legislação, você vai continuar com a data que você fez o protocolo. Você preencheu lá, hoje é dia 22 de janeiro de 2020. Você protocolou no dia 22 de janeiro, não protocolou? No dia 23 entrou um diretor novo, você continua com a sua data de protocolo. Certo.
certo? Se você tiver um processo de análise prévia e na análise prévia eles a reconhecerem, acharem que você precisa atualizar, na análise prévia eles vão te identificar que você tem que atualizar a sua legislação. Mas tudo bem, eles vão te identificar, você vai lá, atualiza sem nenhum tipo de gasto para você ou para o seu cliente. Você vai investir um pouco mais de horas. Mas normalmente a data de protocolo é a data que tem validade. Certo, entendi. Então, já anotar os passos aqui, então, depois vou marcar uma visita técnica lá na prefeitura, para mim ver tudo que eu vou precisar realmente para poder já levantar todas essas documentações para começar a sentar e fazer realmente o projeto, né? Sim, legal. Como bônus, eu vou te falar uma informação. Na prefeitura dá para anotar, dá para marcar visita online mesmo, dá para marcar. Ótimo, ótimo. Site, tomando aqueles chás de cadeira na prefeitura, né? Verdade. Marina, como bônus, eu vou te falar mais uma coisinha aqui que eu tô pensando, que pode ser que você seja muito bom. Invista em anúncios nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, para atingir a localização dessas pessoas que a anistia pega. Você falou que é a Zona Leste, certo? Não lembro o que você falou. É, Zona Leste de São Paulo. Tá, se por exemplo, você identifica que na Zona Leste tem uma quantidade de pessoas que precisam dessa anistia, aí a gente pode fazer juntas lá uma postagem para você mostrar para essas pessoas que agora é a hora delas e elas podem contar com você, sem que você se venda, porque o chato é você se vender. Você pode colocar, por exemplo, a foto de uma casa e colocar assim, a sua casa ainda não tem documento? É o seu sonho documentar a sua casa? Uma postagem simples dessa. E embaixo você coloca, se é o seu sonho documentar a sua casa, eu estou aqui para te ajudar. A Prefeitura de São Paulo disponibilizou a lei de anistia que vai até a data junho de 2020. Então, já se programe para você fazer e não perder essa oportunidade, porque agora é a hora de você documentar a sua casa. E aí, se a pessoa tiver interesse, ela vai entrar em contato com você, ou você pode colocar, se você tiver interesse ou quiser saber mais, deixa eu quero aqui embaixo que eu entro em contato com você. Você faz uma postagem sem se vender, uma postagem saudável, mostrando para essas pessoas que pretendem documentar a construção delas, que agora é a hora. E você tem que usar termos bem simples, tá? Não pode usar, até a palavra anistia pode ser que confunda. A Prefeitura de São Paulo liberou uma lei, a Prefeitura de São Paulo liberou uma deixa, agora é a sua hora, aproveita essa oportunidade. A palavra oportunidade também pode ser que faça mais sentido. A Prefeitura de São Paulo disponibilizou uma oportunidade para você conseguir realizar o seu sonho de documentar a sua casa. Pode anotar, tranquilo, eu espero. Aqui, porque também essa parte de divulgação em redes sociais, eu sou uma pessoa um pouco meio tímida, então eu não fazia, não investia muito tempo ou nessas coisas. E aí, realmente, é uma coisa que, como você mesmo disse, quem não é visto não é lembrado. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais em mim como pessoa e como profissional mesmo, para mim poder estar divulgando a mim, porque, querendo ou não, eu serei a minha empresa. Então, eu tenho que ser vista para ser realmente procurada para mim conseguir mais clientes, né? Isso mesmo. Já aproveita esse seu cliente, pergunta para ele se ele sabe de alguns vizinhos, parentes, amigos que também precisam documentar a casa deles e não documentaram, para você entrar em contato ou para ele te ajudar a entrar em contato. Você pode disponibilizar para ele talvez um desconto se ele te trouxer algum cliente, para que ele te ajude a trazer essas pessoas para perto de você. E você pode também adicionar no Facebook, tornar o seu Facebook bem profissional e adicionar essas pessoas da região desse seu cliente no seu Facebook e você fazer postagens para elas ficarem vendo todos os dias que, olha só, é sua chance, documenta a sua casa, as vantagens de você ter documento na sua casa, você consegue vender, você consegue investir, ela passa a ser sua, casa sem documento não é sua, é do governo, é terra sem dono. Então, incentiva as pessoas com um linguajar que elas vão falar, é para mim. Então, tem que ser um linguajar bem popular, porque se você usar termos técnicos, as pessoas não vão entender, elas vão se afastar. E você faz direcionado para elas. Não adianta você fazer a postagem e você está atendendo uma galera de público A, que tem a casa documentada, que já tem todas as regularizações feitas, e a pessoa vai olhar e falar assim, não é para mim. E você está perdendo tempo na internet, né? Então,
foca na localização correta, beleza? Beleza. Obrigada, Leila. Essas dicas já vão me ajudar bastante. Hoje mesmo já estou tentando montar já um material para divulgação mesmo lá na região. Isso, beleza. Fico à disposição. Tirei todas as suas dúvidas? Sim, todas as dúvidas que eu tinha no momento, você esclareceu, e até as que já poderiam ter surgido, ou mais tarde ou amanhã, você também já tirou. Ah, que bom, que bom. Eu já estou bem orientada, eu acredito que eu vou conseguir já caminhar já um pouco mais firme já. Legal. Eu vou falar mais uma dica aqui, conforme vai vindo na cabeça, eu vou falando. Pega no Google. Corretores de imóveis da Zona Leste e as zonas afins que tenham a liberação da anistia. Faz uma listinha com todos os corretores de imóveis dessa região, entra em contato com eles, disponibilizando a sua mão de obra, o seu serviço, para que, se as pessoas que precisam vender, se ele sabe de alguém que quer vender e não consegue vender porque não tem documento, ele pode documentar, ele vai conseguir fazer essa venda, ou seja, ele vai ganhar, consequentemente o cliente dele vai ganhar e você vai ganhar também, então os três são beneficiados a partir do momento que você fala para ele que você faz a lei da anistia e que você consegue documentar para ele com uma forma mais fácil, ou sem a pessoa ter que demolir, sem ter que pagar multa, de acordo com o que a anistia de São Paulo permite, beleza? Beleza, tudo Tem bem. bastante trabalho aí, né? Bastante. Essa semana aí vai ser ótima para mim, corrida. Bastante coisa para aprender e aprofundar mais aí. Isso, e tenha como prioridade assistir minha aula. E vou hoje mesmo, daqui a pouco, já vou voltar aqui para a plataforma e terminar, ver se eu termino os módulos. Maravilha. Minha querida, muito obrigada pela oportunidade de te conhecer, de te ouvir, de te ajudar. Fico muito feliz com o seu crescimento. Estou à disposição. Precisando, é só chamar lá no grupo que a gente te atende. Tá bom, Leila. Muito obrigada, viu? Já foi de grande ajuda mesmo, viu? Eu acredito que quando eu entregar esse meu primeiro projeto, vai ser um alívio, vai ser uma felicidade muito grande, e isso vai ser possível graças a você também. Deu muito feliz, o pessoal lá no grupo, eles interagem, já marcam as dúvidas e conversam, alguns chamam também a gente já no privado, estamos fazendo umas amizades. Eu acredito que esse grupo vai ficar muito forte e vai surgir parcerias aí para a vida toda aí, viu? Ai, que linda, muito bom, fico muito feliz em ouvir isso. E você acha que o valor que você investiu no treinamento já retornou? Já, sim, já retornou até um pouquinho a mais, já. Já vou até para poder aprender a me divulgar um pouquinho melhor. Muito bom, muito bom. Então tá bom, tenha uma boa noite, um bom descanso e a gente volta a conversar lá pelo grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite, Leila. Beijo, tchau. Tchau.